Olá, amigas, amigos do Centro Espírita Lar dos Humildes em Fortaleza, Ceará. É uma alegria imensa estarmos juntos novamente, ainda que de forma virtual. Antes que possamos tecer quaisquer considerações acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, roguemos a Deus, ao Cristo, aos bons espíritos que nos assistem, em particular o nosso anjo da guarda, que esses instantes, esses minutos de reflexão possam tocar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, naquilo que mais necessitamos, naquilo que seja a nossa necessidade real. Nós vamos refletir sobre o tema Caracteres dos Verdadeiros Profetas, ou Características dos Verdadeiros Profetas, que é o item 9 do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos usando essa tradução aqui do Guilhom Ribeiro, publicação da FEB. Capítulo 21, os falsos profetas, e essa mensagem é Caracteres do Verdadeiro Profeta. Jesus, como bem coloca Kardec aqui no início do capítulo, no item 2, ele tem uma fala que faz parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, na qual ele adverte que haveria futuramente falsos profetas, diz o Mestre, conforme o registro de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então, esse trecho da Bíblia, mais precisamente do Novo Testamento, mais precisamente do Evangelho de Mateus, uma vez que o Novo Testamento não compõe-se apenas de evangelhos, são 4, há outros 23 livros no Novo Testamento, mais precisamente este evangelho, o de Mateus, nesse trecho, que é já a parte final do Sermão do Monte, o último capítulo de Mateus que traz o Sermão do Monte, Jesus vai advertir que nós podemos reconhecer os falsos profetas pelos frutos maus que dão, porque uma árvore boa não pode dar maus frutos e nem uma má bons frutos. Então é pelos frutos que nós reconheceremos. É importante essa advertência antes que possamos ir para a mensagem de Erasto, o espírito que assina essa comunicação intitulada Caracteres do Verdadeiro Profeta, no item 9, pelo seguinte: o Erasto ele vai esmiuçar esse trecho. É assim normalmente com os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca no frontispício, na abertura do capítulo, um trecho bíblico, seja do Novo ou do Antigo Testamento. Em geral é do Novo Testamento, em geral mensagens extraídas dos Evangelhos, uma vez que a Kardec interessa comentar o ensino moral do Cristo. E aí ele coletou com
a inteligência aguçada, o amparo espiritual, o conhecimento de que dispunha, a prudência, o bom senso, coletou das inúmeras mensagens que chegavam até ele por correspondência ou que ele tinha acesso por ter participado da reunião espírita, mediúnica ou não, aquilo que diz respeito àquela temática. E aqui nós vamos então trazer a mensagem do Erasto. É uma mensagem de 2 páginas na versão que temos e que destacamos alguns tópicos, né? Nós gostamos de trabalhar com destaques. Normalmente eu pego o marcador e pinto o que eu acho importante e vamos tentar comentar aquilo que foi marcado, que é, repito, uma leitura pessoal, a partir da ótica dessa que vos fala. Quem desejar, então, ter as próprias ilações, os próprios destaques, em função mesmo daquilo que está experimentando, recomendamos a leitura. O capítulo é 21, o item é o 9. Que possamos preencher os nossos dias com o Evangelho, que possamos abrir o nosso dia com o Evangelho, que possamos encerrá-lo com uma prece, com uma mensagem edificante, que possamos inserir no nosso cotidiano práticas que nos espiritualizem, que nos aproximem, ou melhor, que nos façam sentir-nos mais próximos de Deus e daquilo que Ele nos confia como tarefa. Desconfiai dos falsos profetas, diz Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Então, essa mensagem, que é de 1862, portanto, há 158 anos que essa mensagem foi dada, embora mais de um século e meio da transmissão desse conteúdo, ele ainda é atual, porque a transformação da humanidade, ela se dá num contínuo, ela não acontece da hora tal, ano tal, até ano tal, dia tal, hora tal. Não, é um processo que veio iniciando ali na época de Kardec e os seus contemporâneos, na época em que esses emissários celestes comunicavam pelos médiuns e nos diziam que a Terra estava passando por um momento de acentuadas transformações. Essa transformação vem ocorrendo. E ele diz que é útil desconfiar dos falsos profetas, mas sobretudo nos momentos de transição. Por quê? Porque nos momentos de transição em que um novo paradigma, um novo modelo irá reger as nossas práticas, as nossas instituições, as nossas relações, o nosso estar no mundo, aquilo que é antiquado, que é velho, caquético, aquilo que já não serve mais, que era a tônica dos nossos dias, das nossas horas, dos nossos séculos, era a tônica do nosso modo de operar no mundo, aquilo que dava feição da humanidade vinculada ao planeta, aquilo que vai ruir, estertora, esperneia na sua agonia, na sua morte iminente, no seu aniquilamento, todas as mentes e corações que se agarram ao velho, ao antigo, ao obsoleto, esperneiam com todas as forças para que uma ordem nova
que está se instituindo não se estabeleça, para que uma nova era, cujos paradigmas, cujos modelos são calcados no amor genuíno, nas práticas fraternas, na colaboração, no respeito ao diferente, no respeito a todas as religiões, no respeito a todos os povos, na diluição de fronteiras e barreiras de qualquer natureza, enfim, na proposta verdadeiramente cristã e crística do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, entendendo esse próximo como qualquer criatura humana, qualquer criatura divina, o planeta, as plantas, os animais, os nossos irmãos de qualquer cultura e qualquer povo, os nossos conterrâneos, ainda que pensem diferente de nós. Enfim, a proposta é a do amor, da concórdia, da união, da fraternidade, de uma era em que o espírito sobrepuja a matéria, de uma era em que o espírito se sobrepõe às necessidades limitadas, mesquinhas e grosseiras da matéria. A matéria está a serviço do crescimento e da evolução do espírito. E esta grande verdade, ela ganhará força, ganhará foros de assento nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas práticas, nas nossas instituições, no individual e no coletivo, tornar-se-á verdadeiramente o norte de tudo aquilo que empreendemos. Mas, como tudo o que é novo e que faz nos avançar, gera incômodo naqueles que não querem, não desejam a transformação, a instituição de novos paradigmas, de novos modelos, de novas práticas. Então, esses, sintonizados com mentes que promovem a manutenção do que está vigente, promovem também a proliferação de falsos profetas. O falso profeta, vamos ver as características do verdadeiro e do falso conforme Erasto. Então, vou ler aqui novamente. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores, e Messias é contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Olha o que diz Erasto, todo homem honesto tem o dever de desmascarar um falso profeta. É forte, não é? Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala, o que os distingue, o que os caracteriza. 2 pontos. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que o homem? Então ele compara a ação no mundo de um profeta genuíno como a de um general comandando um exército. Não é confiado o posto de general a um incompetente, mas sim àqueles que têm atributos para comandar, para gerir. Aqui, do mesmo modo, diz Erasto, que Deus agirá também assim. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Então, grandes missões são confiadas a grandes almas, a quem tem ombros fortes, a quem tem experiência, a quem tem acendrado amor, a quem tem uma inteligência já refinada, cresceu nos aspectos que constituem a evolução do ser, a amorosidade e o conhecimento.
são lapidados nas grandes experiências que tornam forte, robusto o ser para experimentar o peso dessas grandes missões, porque com elas não raro vem ataques, traições, vem obstáculos sem conto, como advertiu o Espírito de Verdade a Kardec. Mais adiante vamos comentar melhor isso. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, nesse segundo parágrafo, tem uma dica para reconhecer o verdadeiro profeta, é que ele deve ser superior ao meio em que atua. Então, devemos reconhecer nele superioridade, não de palavras, de atos, de frutos, como diz a mensagem de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então, suas obras têm o cunho de transformar o meio para melhor, moralizar o meio, instituir novas práticas, novos hábitos, sempre em consonância com o Evangelho, com a boa nova do Cristo, que é a mensagem viva do amor. Tirai também esta outra consequência, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, um enganador, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, apesar deles mesmos, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o verdadeiro profeta. O segundo, o falso, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Amigos, esse parágrafo me faz lembrar Kardec. Kardec teve um diálogo com o Espírito da Verdade, que está em Obras Póstumas. Em Obras Póstumas há vários diálogos concernentes à missão de Kardec. Ele mesmo relata esses diálogos, a data em que ocorreram, e ele se dirige ao Espírito da Verdade para perguntar se de fato ele era o missionário de uma doutrina nascente, porque ele não acreditava que fosse. Então aí revela-nos a humildade do mestre Kardec, do gênio Kardec e do missionário Kardec, que sim, de fato, tinha a missão conforme o Espírito da Verdade lhe revela, lhe assevera, lhe afirma nessa ocasião. Ele desconfia, ele afirma que não tem qualidades tais para ser esse missionário. O Espírito da Verdade confirma, diz que sim, ele tem, mas que ele poderia falir ou ser bem-sucedido, e que a missão dos reformadores é prenhe
é rica, é pródiga de muitos obstáculos e que a dele não seria diferente, porque ele sofreria traição, não bastaria publicar um livro, 2 livros, 10 livros, era preciso que ele se mostrasse, desse a cara às críticas, aos ataques, às posições adversas, a calúnia de adversários e até de correligionários. E é interessante essa mensagem, quem puder ler depois, em obras póstumas. É uma mensagem que foi dada em 12 de junho de 1856 e é um diálogo muito interessante. Depois Kardec coloca uma mensagem de cerca de 10 anos depois, na qual ele diz que o Espírito havia dito que ele experimentaria, ele de fato experimentou, em termos de espinhos e de dificuldades, mas que o amparo dos Espíritos nunca faltou para ele, nunca lhe faltou. Então, nós vamos continuar, falta só um pedacinho. Alguns desses impostores, diz Erasto, têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade hão encontrado pessoas assaz crédulas, bastante crédulas, que lhes creem nas torpezas. Então, aos ingênuos, aos crédulos que são seduzidos, porque não raro esses falsos profetas têm um carisma, têm um magnetismo que seduz, uma fala que encanta, uma eloquência, um poder de convencimento, de persuasão. Então é preciso estar alerta para os atos e os frutos oriundos das ações de tais pessoas, e não para o brilho com que se apresentam ou o nome com que se apresentam. Entretanto, uma ponderação bem simples seria suficiente a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Então, aquele que se diz o próprio Cristo, que ateste por suas virtudes e seus poderes que o é. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais tereis o Cristo. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, ou seja, investigai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo. 2. Humildade e caridade. Então, essas duas, elas andam juntas e elas medem, como dizem os Espíritos em outro trecho do Evangelho, o quanto nós estamos próximos ou distantes de Deus. É a humildade e a caridade. Então, se o nosso discurso em algum momento é de ódio, é de separação, é de aniquilar o diferente, é de reforçar fronteiras de países, é de dizer que a nossa nação é melhor, que ela deve estar acima de todas as outras, ou seja, um discurso claramente separatista que cria muros e não pontes, não há conexão com Deus. Porque Deus é pai de amor, é mãe de amor de todas as criaturas. Deus vela e ama todos os povos. Então, qualquer fala que venha denotar ódio, separação, reforçar nacionalismos de maneira a rejeitar outros povos e culturas, outras religiões, desconfiemos.
Observai, aqui já lemos esse pedaço, sobejando-lhes, observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos e reconhecereis que acima de tudo lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes, sobrando-lhes, as que o Cristo não tinha. A cupidez e orgulho. Não tinha e combatia cupidez e orgulho. Notai, ademais, que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Interessante essa frase, porque normalmente esses falsos profetas, eles lucram ao instituir-se como profeta. Eles não fazem isso de graça. Normalmente, eles lucram muito com a credulidade alheia. Última frase de Erasto. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, maxime numa época de renovação, sobretudo numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Muitos impostores se dirão enviados de Deus. Então, de novo, aquele que é um enviado de Deus, dificilmente, raramente, nunca dirá, eu sou enviado de Deus. Porque nem ele mesmo crê que seja um enviado de Deus. Como Kardec em relação à sua missão. Ele diz ao Espírito da Verdade, é verdade que eu tenho uma missão? Eu não acho que eu tenha os atributos para ser esse missionário em chefe de uma doutrina nascente. Eu sou sim um trabalhador devotado, mas entre um trabalhador devotado e um missionário em chefe há uma grande distância. Então veja a humildade. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, o falso profeta. Mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Essa é a última frase do Erasto, nessa mensagem dada em Paris em 1862. Uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Então, meus amigos, também não queiramos fazer justiça, porque a justiça a Deus compete e a justiça divina não falha. Que tenhamos um excelente dia nesta quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Paz e bem, amigos.